Amiguinhos e amiguinhas do segundo ano do Colégio e Curso Universo. Tudo bem, pessoal? Aqui com vocês, mais uma vez, professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil, tá? Então, pessoal, hoje na nossa videoaula estamos dando continuidade aos nossos assuntos dentro desse grande período de insatisfação na colônia da América Portuguesa, tá bom? Então, a gente já viu algumas revoltas principais, que estas vão fazer parte desse panorama de grande insatisfação para a gente chegar lá a ter um processo muito peculiar dentro de uma grande independência que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então aqui, seguindo o livro de vocês, lembrem de estar sempre atualizando, lembrem de estar sempre acompanhando, tá? Que eu estou sempre seguindo aí o livro de vocês, o módulo aí dentro desse período de independências, tá? Então vocês estão vendo isso também em História Geral, tá? História do Brasil, a gente já vai trabalhar da mesma forma, tá? Então, não deixem para depois as atividades, vão sempre cumprindo aí no livro de vocês, tá? Vão fazendo as anotações aí no caderno em relação aos aspectos importantes que vocês acham que podem ressaltar, para vocês deixarem um fichamento, um estudo, uma organização bem mais prática e saudável para enriquecer vocês, tá? Então, mais uma aula, sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem. E aqui, dando continuidade ao assunto, eu vou trabalhar com vocês a última revolta que o livro de vocês traz, tá? Lembrando que houve historiograficamente várias outras revoltas, tá? Em que os historiadores eles tentam retratar, só que elas não têm uma dimensão tão grande de um panorama de uma revolta com várias dimensões políticas, sociais e econômicas que culminaram com algum empecilho, com alguma problemática dentro daquele período, tá? Então o livro de vocês está trazendo as principais e hoje vamos falar sobre a Conjuração Baiana, tá? Que vocês podem conferir no livro de vocês. Então eu já tinha trabalhado em outras turmas, em outros colégios eu tinha um slide próprio, só que eu criei esse de acordo com aquilo que o livro de vocês trabalha, tá? Os pormenores e as particularidades que o livro de vocês acha melhor expressar. Então eu segui dessa forma também. Então trago para vocês aqui a Conjuração Baiana. Espero que vocês lembrem dos objetivos principais que outras revoltas elas tiveram, tá? É um período de insatisfação, porque essas revoltas nesse período da lei do século XVIII, final do século XVIII, tá acontecendo vários conflitos internacionais, conflitos esses em que o pensamento liberal ele começa a ganhar forma, tá? Então ideias aí de liberdade, ideias que propunham aí a luta do povo, da classe popular, o pessoal que estava sendo oprimido, tá? Então o pessoal, as grandes nações que estavam fazendo colonização, ela também tem um certo medo, um certo receio de perder suas colônias. Então é um período turbulento dentro da história aí do século XVIII, metade do século XVIII para o fim do século XVIII, para a chegada do século XIX, tá? Então é esse período turbulento que a gente está vendo. Acredito que em História Geral vocês também estão trabalhando esse assunto, acredito que viram aí já as independências aqui da parte da América Espanhola. Então é só você não adequar, mas você entender ali os principais elementos para a gente poder ter uma dimensão muito boa, tá? Sobre esse período de manifestações, esse período de insatisfações por conta aí dos colonizadores, tá? Então Conjuração Baiana trouxe algumas setinhas. A primeira, eu falo que apesar do crescimento, a região passava por constante falta de gêneros alimentícios e aumento de taxas e impostos, tá? Quando a gente está falando ali de taxas e impostos, vocês lembram que outras revoltas elas já reivindicavam isso, elas lutavam contra essa autonomia portuguesa de aumentar alguns impostos, algumas taxas, e essas taxas de maneira aí exorbitante, tá? Então é claro, o Brasil ele está sendo colônia nesse período, então o quanto Lisboa e o quanto a metrópole puder arrecadar daqui, seja de taxa, seja de recurso natural, é claro que para ele vai ser economicamente falando, vai prosperar, claro, e enquanto a sua colônia ela vai começar a ruir em questão da economia, tá? Então o interesse é esse. Quando a gente está falando ali
desse período de colonização, desse período de conquista, esse período de luta aí, por conta de vários fatores. A gente tem que lembrar que colonizador, ele é colonizador, ele vem para conquistar, ele vem para assegurar seus bens e ele quer enriquecer, independente de quem vai sofrer, independente de quem vai ficar, de quem vai ser escravizado, de quem vai passar fome, de quem vai trabalhar mais, tá? Então, o caráter, a alma, a essência de colonizador é essa: é enriquecer, é pensar ali nos seus bens particulares, e o resto é que viva à margem, tá? Então ali na região da Bahia, a região que estava começando a ter uma prosperidade muito forte, a gente lembra aí do açúcar, a gente lembra aí do tabaco, a gente lembra do algodão, a gente vê várias manufaturas nesse período que eles começam a ganhar uma certa notoriedade, falando economicamente nesse período, tá? Só que em em um certo período de tempo ali, alguns gêneros alimentícios que são de subsistência para a sociedade e para aquela conjuntura ali da região baiana começou a faltar, tá? Enquanto os altos impostos, eles aceleradamente eles iam crescendo, tá? Então a população não estava com uma condição de vida muito próspera e eles não estavam felizes com isso, tá? Então por isso que eu coloquei na setinha de baixo, a partir de 1794, vocês estão vendo aí que é o finalzinho do século XVIII, membros da alta sociedade baiana passaram a se reunir secretamente, tá? Então a gente vai ver no próximo slide, mas essas classes sociais, elas são as elites daquele período. Então era o pessoal além do clero, o pessoal que lidava com os próprios comerciantes que tinham uma certa qualidade de vida maior, que tinham bens materiais, que tinham própria riqueza, tá? Então era o pessoal até do próprio exército, o pessoal de outras classes sociais que começaram a ter um grau de desenvolvimento muito bom em relação à capital. Então essas camadas elas começaram a se comunicar e pensar aí futuramente em tentar fazer alguma coisa para se tornar livre e lutar contra esses impostos e lutar contra esse caráter de colonizador, tá? Então é por isso que eu coloquei no último ponto, que aí deu uma origem de uma revolução social. Quando a gente fala de revolução social, a gente tá vendo que várias camadas elas começam a se reunir, elas começam a fazer alianças e elas têm um objetivo em comum. E que objetivo em comum seria esse? Seria justamente tirar essa autonomia portuguesa, tá? Luso, daquele território, e aí eles terem a sua própria autonomia, eles se tornarem república, eles terem seu próprio governo, eles terem suas próprias leis, tá? Eles caminharem com suas próprias pernas, tá? Então ali está uma representação da praça, dita da Praça da República, daquele período ali, quando a gente está falando da Conjuração Baiana, tá? Então deu origem aí uma revolução social. O pessoal estava se organizando, tá? Vários pensamentos, é claro. A gente tem que lembrar do movimento aí que ele começa a se originar lá na Europa, tá? Por conta aí do movimento, a gente tá falando das luzes, uma abertura de pensamento, tá? Então a gente tá falando aí de ideias de liberdade, ideias de fraternidade, tá? Ideias de união de um povo, de um único objetivo, de uma luta, tá? De resistir aí contra a opressão. Então todas essas ideias elas são perpassadas para essas localidades aqui, que é onde nós somos colônias naquele período. Então o imaginário do pessoal eles começam a ganhar um outro ritmo e eles pensam aí em se revoltar, beleza? Então aqui no próximo slide eu trouxe para vocês que em 1797 uma loja maçônica ela começa a ser instituída, tá? Quando eu for falar para vocês numa próxima aula sobre a parte da maçonaria, vocês vão ver que ela ganha um caráter naquele período e hoje um caráter muito traiçoeiro, um caráter muito rudimentar, um caráter muito como se fosse uma organização terrorista, tá? Isso foi uma ideia que foi construída naquele período, quando se fala em maçonaria, como se fosse uma organização do mal, como se trata de uma organização que viesse trazer a maldade para o povo, que eles são pecadores e tudo mais. E a gente vai ver nas próximas aulas, eu vou trazer uma aula específica falando sobre a maçonaria, principalmente
parte de insatisfação na colônia brasileira, tá? Então, na colônia da América Portuguesa. Então, essas lojas maçônicas, inclusive no Recife e em Olinda, elas também começaram a se organizar, tá? Então, faziam partes aí, o clero, então a parte, tanto algumas pessoas de caráter protestante, também na parte católica também, então bispos, padres, eles participavam desses movimentos. Você sabe que a igreja, ela está sempre presente nessas questões, seja questão política, econômica e social, tá? A parte religiosa, ela também tem uma mão dentro dessa coletividade. Tá? Então a loja maçônica, denominada ali os Cavaleiros da Luz, eles foram os primeiros organizadores dessa conjuração que viria à tona alguns anos depois, tá? Então coloquei para vocês no tópico de baixo dois principais mentores que faziam parte desses Cavaleiros da Luz, que é o Tenente Hermógenes Pantoja, tá? Bastante conhecido aí dentro da historiografia por ter sido um grande líder, tá? Que tinha uma grande oratória, tinha um discurso muito bom e conseguia almejar aí várias classes, tá? E o médico e jornalista Cipriano Barata, que também ele é um dos grandes personagens dessa conjuração baiana, se vindo de destaque aí a sua imagem, a sua personificação, principalmente dentro da literatura brasileira nos séculos seguintes, tá? Cipriano Barata. Então, no terceiro tópico eu coloquei para vocês que a conjuração ganhou caráter popular. Então os alfaiates, os comerciantes, os artesãos, tá? O pessoal que lidava com as classes sociais mais baixas, eles começaram a adentrar, fazer parte dessa coletividade. Lembrando que antes eu tinha dito que nas primeiras organizações, as classes mais altas, elas eram organizadas naquele período, tá? Então, nessa localização, começou a ter vários discursos naquele período para poder ter uma coletividade, para poder abraçar outras classes sociais. Então a parte popular, ela ganhou, ela teve uma adesão muito forte nessa conjuração baiana. E como vocês sabem, aquela região ali, onde hoje a gente chama de Bahia, é claro que naquele período ali colonial era marcado justamente por conta dessa grande camada popular. Tá? Então eu coloquei o objetivo principal, que era a liberdade, tá? Então a maioria dessas revoltas, a gente tem que lembrar que é claro que tem revoltas emancipacionistas, tá? Aquelas que querem realmente se separar, terem uma autonomia própria contra Portugal. Tem umas que querem condições de vida melhores, tem umas que realmente entram em confronto com a própria contra as localidades, como foi, por exemplo, ali a Guerra dos Mascates, da Recife e Olinda. Então você tem que sempre pensar qual é o objetivo dessa conjuração, qual é o objetivo dessa revolta, qual é o objetivo dessa insatisfação que aquele povo teve naquele período, tá? Então aqui é uma imagem que eu mostro para vocês que retrata aquele período de uma loja maçônica, de uma organização, de uma reunião onde os Cavaleiros da Luz, eles estavam retomando ali suas ideias e construindo aí como seria feito esse levante, beleza? Então aqui eu trago o último slide para a gente fechar aí as grandes revoltas que aconteceram nesse período de insatisfação na colônia América Portuguesa, tá? Então coloquei para vocês lá República Baiense. Então era esse o objetivo que os revoltosos eles tinham em mente, tá? Em transformar em uma república. E diferente de outras revoltas que falamos, tá? Em outras videoaulas, essa daqui ela tinha já como objetivo o fim da escravidão, tá? Então eles tinham esse pensamento. Então vários mestiços eles participavam dessa revolta, eles fizeram parte dessa conjuntura dentro ali das camadas populares, tá? Então é claro que, como algumas outras revoltas, a coroa ela acaba ouvindo os boatos, tá? Vem o pessoal a comentar e tudo mais. Então a coroa ela ficou logo sabendo dessa revolta, então ela começou a se antecipar em relação a controlar e a limitar essa grande revolta que já tinha tomado uma dimensão muito grande, tá? Então a coroa ela começa a desarticular ali previamente, tá? Então ela começa a ter uma investigação muito forte para saber quem são os principais líderes dessa conjuntura aí de revolta, e é o que a gente chama de devassa, tá? É uma investigação rígida, tá? Analítica, que ela realmente vai atrás ali dos pormenores e quer saber quem realmente encabeçou
essa conjuntura, essa organização ali de revolta. Então é por isso que a gente chama de devassa, tá? Tá no livro de vocês, podem acompanhar e não esqueçam esse conceito aí para as atividades, para as provas seguintes, tá? Então o pessoal realmente ali foi entregando um ou outro à população, tá? Então foram pegos 4 pessoas de camadas populares, tá? E para servir de exemplo, a coroa pegou o que eu coloquei aqui na imagem para vocês, 4 participantes, que foi Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus bastante conhecido, principalmente aí para a literatura futura, tá? Como um cara realmente ali resistente do início ao fim dentro dessa conjuntura da Conjuração Baiana, tá? Então essas 4 pessoas elas foram enforcadas, tá? Em praça pública, como eu falo para vocês, que a coroa ela tem esse objetivo para a morte servir de exemplo do pessoal da sociedade, daquela coletividade não cometer mais esses crimes, tá? Então a coroa realmente ficou muito satisfeita com a revolta que tomou o povo ali baiano, tá? Então é claro que ela se antenou sobre a questão que acontecia na França e em outras localidades, sobre esses ideais aí de liberdade, tá? Então ela condenou essa situação e eles foram enforcados aqui, como eu trouxe logo em cima, na Praça da República, tá? Então elas foram logo sufocadas. Eu acredito que vocês se perguntem o porquê em várias revoltas a própria metrópole ela começou a sufocar de uma maneira tão rápida e tão forte, e assim urgentemente ela começou a destruir essas revoltas, tá? Então é claro que quando você está no sistema de colonização, a parte, por exemplo, que está dominando, que é a portuguesa no caso, elas têm alianças em vários setores, seja do clero, seja da parte da política, seja da parte do exército, seja da própria classe dos trabalhadores, tá? As camadas mais populares. Então qualquer coisa ela fica sabendo e ela tem gente a mandar em todos os setores ali. Então por isso que ela pode sufocar, controlar de uma maneira muito forte, tá? Então pessoal, essa foi a Conjuração Baiana. Na próxima aula a gente continua já dando uma adiantada no assunto, tá? Acredito que a gente está atrasando um pouco. Eu trouxe as revoltas de uma maneira bem tranquila para a gente ver, para não estender tanto o vídeo, tá? Não podia passar todas essas questões em apenas uma videoaula. Eu não poderia trazer também em sala de aula tudo isso para vocês, de como se fosse 1 ou 2 aulas, não teria condições, tá? Então é por isso que eu estou indo paulatinamente trabalhando essas questões de um fator cronológico, seguindo o livro de vocês, para a gente chegar na próxima aula a falar da vinda da corte para o Brasil, e aí é que o bicho começa a pegar, e aí é que a gente tem que estudar mais, porque muita coisa vai acontecer a partir da próxima aula, dando sequência aí aos nossos assuntos, beleza? Então pessoal do segundo ano, acredito que em breve estamos de volta. Próxima aula teremos mais uma videoaula aqui para vocês. Espero que vocês estejam bem e aquele forte abraço para todo mundo, beleza? Valeu!